falando da sua marca agora, nesse exato minuto, elogiando, reclamando, comparando com o concorrente, perguntando se vale a pena comprar. E você provavelmente só está vendo um pedacinho disso, que é a parte que te marca ou que cai aí na tua notificação. O problema e também uma possível oportunidade está em tudo que não te marca. E nos próximos minutos eu te mostro como enxergar essa conversa inteira, social listening na prática, em 5 passos. E fica até o final, porque tem um erro que faz com que quase toda marca que acha que está monitorando, mas na verdade está cega. As sociais elas deram voz às pessoas, né? Antigamente, somente os grandes veículos de mídia podiam comunicar de maneira muito ampla para muitas pessoas. Mas hoje as pessoas elas conseguem ter muito mais voz e é o grande poder que as redes sociais deram para a gente. E eu trabalho com marcas que usam esses dados das redes sociais para tomada de decisões, porque elas ficam monitorando o que as pessoas estão falando, o que elas sentem, quando que vira crise, quando vira venda. O social listening é a base de tudo isso. E é mais simples começar do que parece. Então, bora aprofundar esse tema. Seguinte, você é o responsável pela marca. Para saber o que falam de vocês, o que é que você faz hoje? Provavelmente você vai olhar as menções que te marcam, os directs, os comentários do seu post, certo? O problema é que isso é a ponta do iceberg. A maior parte da conversa acontece sem te marcar. O cliente que reclama para o amigo citando o nome errado, o post comparando você com o concorrente, a dúvida de alguém já comprou aí na marca X, a crise nascendo num grupo que você nem sabe que existe. E o custo disso, ele é muito alto, porque você perde venda que estava ali, muitas vezes pronta na mão, mas pessoas que tinham preparadas para comprar, e aí você descobre a crise tarde demais, né? Você reage ao concorrente atrasado. Tudo porque estava olhando só para os 10% que te marcam. Social listening é o que dá poder para você ouvir as conversas dos outros 90%. Social listening não é olhar as notificações da marca. Isso é monitoramento do seu próprio canal, o que chamam de owned media. Listening, na verdade, é ouvir a conversa aberta da internet. É o earned media. É monitorar. É a sua marca, inclusive escrita errada, sem um arroba, né? Então, seus concorrentes e a sua categoria, né, do seu nicho de mercado, o assunto, a dor, o termo que o seu cliente usa, tudo isso importa. É a diferença entre ler as cartas que mandaram para você e conseguir ouvir a praça inteira conversando, né? Então, uma te dá a reação, a outra te dá antecipação. Beleza, Bruno, já entendi a lógica, mas para que serve isso na prática, né? Tem 5 usos que mudam completamente o jogo de quem usa isso. Primeiro, você pega uma crise antes dela virar uma manchete no jornal. Então a marca quase sempre ela tem um pico de menções negativas antes de explodir. Então quem está escutando essa conversa vê o faísca, né? A fumaça subindo. E quem não escuta só vai sentir quando o incêndio já explodiu e, enfim, já espalhou para todo lugar. Segundo, achar a intenção de compra. Então, alguém recomenda uma marca X. É um lead que muitas vezes ele está cru, só que agora ele está esperando uma resposta. Então, o listening ele transforma essa conversa literalmente em uma possibilidade de vendas, um pipeline mesmo. A inteligência de concorrente. Então, você também consegue entender o que está tendo de elogio e de críticas em relação ao teu concorrente. Isso é maravilhoso, porque isso ajuda você a mapear uma estratégia, quem sabe até de uma próxima campanha, de graça, dito pelo mercado. E a ideia de produto e de conteúdo. Então, as dúvidas e as dores que as pessoas relatam muitas vezes nas redes sociais, elas podem virar temas e pauta dos seus próximos posts, do seu próximo vídeo, às vezes até a ideia do próximo produto que você vai lançar. E o quinto, que é a reputação e o sentimento. Então, é saber se o humor em torno da sua marca está caindo ou está subindo. E por que disso, né? Porque antes do pior acontecer, você já tem a temperatura ali para saber se estão te elogiando ou te criticando. Para você ter uma ideia do poder disso, tá? Numa crise recente de um grande banco digital, dava para ver o volume de menções saltar quase 6 vezes em 24 horas. É absurdo. O negócio ele explode muito rápido, né? E quem monitorava soube na primeira hora. Quem não monitorava soube
pelo grupo da família, né? Checklist do que você precisa fazer para colocar em prática o social listening. Primeiro passo, define o que você quer ouvir, porque você pode listar a sua marca com erros de grafia, sem e com o arroba, né, que é a menção. Pode colocar os dois ou três concorrentes e os termos de categoria que o cliente usa. Isso que é o coração da estratégia, é escutar o que realmente importa. O segundo passo é montar a busca. Então você pode usar uma busca booleana para incluir o que importa e excluir o que polui. Então é excluir o que é lixo, né, dessa história. Então tem termo que parece ótimo, mas ele vem cheio de lixo. Tipo, escuta social, por exemplo, que é o que a gente está comentando aqui. Ele traz assistência social também, no junto, no mesmo tema, né, no mesmo assunto. Então, refinar esse processo ele é muito importante. E o terceiro é ler o volume e os picos. Então, não é sobre um número grande hoje, mas é sobre ter uma variação. Tipo assim, então, o que que disparou, quando, por quê? Então, os picos geralmente são bons indicativos e bons sinais para a gente entender o que está acontecendo. Existe também a possibilidade de você minerar as narrativas. Isso é bem legal, né? Então, além de ir para o sentimento positivo, negativo, né, para esse mapa de calor, você entende quais histórias estão circulando, por que a narrativa e não o número, que você vai ter que responder. E, por fim, alertas. Então, é muito importante você ter alertas para eventuais crises, ter uma resposta clara para intenções de compra, pauta para a equipe de conteúdo, briefing para produto. Então, o listening, ele não faz sentido nenhum se você não tiver ações programadas para cada tipo de identificação que você achar. Então, é exatamente isso que a gente faz muito bem com o Buzz Monitor. A gente consegue, inclusive, eu uso aqui no dia a dia e é maravilhoso. Eu tenho um relatório aqui que tem dashboards, que ele me mostra tudo que está acontecendo em tempo real, ele me gera os alertas, né? E ele me dá, inclusive, a classificação dos sentimentos, se essa conversa está sendo positiva ou negativa. Algo que levaria horas, muitas vezes, para fazer garimpando manualmente. Tudo isso vira um painel e que é em tempo real para a equipe ali entender o que está acontecendo. Tá? Então isso ajuda muito a classificar, porque eu consigo taguear esses comentários e saber de qual assunto cada uma das pessoas está falando, e depois eu consigo fazer uma iniciativa personalizada para cada contexto. Isso ajuda muito no trabalho no dia a dia. Eu falei lá no início. Pois é, então a maioria das marcas, elas confundem que o monitorar o próprio arroba, né, com o social listening, isso seria suficiente. Ela acha que isso basta. Só que isso você está vendo só como se fosse você no espelho. Você está vendo o próprio reflexo. E elas ficam cegas quando 90% da conversa é onde mora a crise. E muitas oportunidades também. O lead, o concorrente. E o segundo erro, que é tão importante quanto esse, é mesmo usando ferramentas como o Bosmonto para fazer essa escuta social, elas param no número de vaidade. Então, ah, meu Deus, tive 5.000 menções. Isso não faz diferença nenhuma quando você não lê exatamente o que essas menções dizem. Então, volume não significa nada sem insight. Uma narrativa é o que de fato faz a diferença. Quando você constrói essa narrativa e entende o que está acontecendo. Então, o social listening não é olhar para dentro, é olhar para a praça inteira, é agir e se antecipar muitas vezes antes dos concorrentes. Isso ajuda muito quando você, inclusive, usa uma ferramenta como o Buzzmonto, porque ela, inclusive, tem muitas integrações com as inteligências artificiais. Então, eu não preciso ficar lendo os comentários também um por um, né? Ele já me ajuda resumindo tudo que está acontecendo. E a pergunta que fica aqui é: o que é que estão falando da sua marca agora na conversa dessa praça, que é a rede social, e que ninguém está te marcando? Essa é uma grande pergunta. Então, entra aí no link que eu deixei aqui na descrição. E se você quiser também, você pode comentar aí o que é que você achou do nosso vídeo, se você aprendeu algo novo, tá? É bem importante aqui esse feedback, o que é que você gostaria que eu trouxesse aqui como próximo material. Se você quiser montar isso para valer, captura essa conversa inteira, né? E ainda ser avisado, né, dos picos dessas movimentações que acontecem nas redes. Fala com a galera da Buzz, eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor maneira. O NPS deles é acima de 90, então assim, eles são super recomendados. E eu deixo aí o link na descrição para você chamar eles também, beleza? Agora me conta nos comentários, né? O que é que você sabe hoje sobre a tua marca? Você já faz isso aí na tua marca? Ou se você ainda não faz,
agora você já está pensando em fazer? E se esse vídeo foi útil, então manda também para alguém do time de marketing que precisa saber disso. Beleza? Tamo junto. Já me segue e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse.